Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tedeu, o nosso canal católico. Aqui nós partilhamos fé, partilhamos conhecimento e testemunhos de vida, sempre com convidados especiais para falar de temas muito bonitos da nossa religião para você. Hoje nós vamos falar sobre a Quaresma, esse tempo litúrgico tão importante na vida de nós cristãos católicos. Mas antes de apresentar esse nosso convidado, vamos lá, roda a vinheta. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos tratar sobre a Quaresma. Te convido a curtir o canal, a seguir-nos, a dar o seu joinha, a compartilhar o nosso conteúdo com os seus conhecidos, com seus familiares, com seus amigos. Assim você vai nos ajudar a evangelizar também. Para falar conosco sobre a Quaresma, temos aqui Padre José Mário, que é da paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá do bairro do Tatuapé, região episcopal Belém, Arquidiocese de São Paulo. Padre José Mário, muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Anderson, pelo convite. Eu também fico feliz de poder entrar na sua casa e, quem sabe, no nosso bate-papo aí, falando sobre a Quaresma, ter a oportunidade de entrar também no seu coração. É um tempo muito especial e eu tenho certeza que isso nos ajuda muito a crescer. Quero parabenizá-lo pela atitude, pelo projeto, né? E pela iniciativa, que é muito bonita e muito importante nos dias de hoje. Então, eu agradeço de coração o convite e vamos partilhar um pouquinho da história e vamos caminhar juntos. Agradeço também os parabéns, mas a gente é só instrumento, né, para levar a mensagem. Padre, assim como nós fazemos com todos os convidados, gostaria que o senhor contasse, antes de entrar nesse tema da Quaresma, contasse um pouquinho da sua história de vida, da sua história vocacional para os nossos espectadores. Bom, como você disse, eu sou o Padre José Mário, eu sou do interior, sou da Diocese de São João da Boa Vista, e eu tenho certeza que muitos conhecem. Nasci numa cidade pequenininha, chama Caconde, uma cidade muito agradável. Quem não conhece deve conhecer, porque vale a pena. Fica bem próximo de Poços de Caldas, mas é São Paulo ainda. E tenho 38 anos de padre, né? Trabalhei na Diocese de São João da Boa Vista por 13 anos e depois tive o privilégio de trabalhar um pouco na missão fora do Brasil. Trabalhei nos Estados Unidos, na Arquidiocese de Boston, com os imigrantes brasileiros e tantos outros. Depois fui transferido para a Inglaterra, trabalhei em Londres mais 5 anos, também com imigrantes. E depois fui trabalhar na Bélgica, e lá fiquei também 4, 5 anos em Bruxelas. Depois, quando voltei para o Brasil, né, eu sempre amei São Paulo, mas nunca imaginava de poder trabalhar aqui como padre. Como a minha diocese de origem tem muitos padres, aí pedi ao meu bispo, na época de São João da Boa Vista, e o cardeal Dom Odilo, se ele me recebesse aqui em São Paulo, eu gostaria de trabalhar aqui, porque tenho família aqui em São Paulo. Ele me acolheu e vim trabalhar aqui. E aqui estou, já 9 anos trabalhando por aqui. Trabalhei ali numa paróquia Santa Luzia, na Avenida Sapopemba. Ajudei um pouquinho aqui na Brasilândia também, logo que cheguei em São Paulo. E depois fui transferido ali para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Tatuapé, aonde estou até hoje, com aquela comunidade maravilhosa, aquela região que também amo de paixão, né? E é um povo muito querido. Então, um pouquinho da minha história é mais ou menos isso. Que bacana. Para quem não conhece por nome, não está se identificando, a paróquia Nossa Senhora da Conceição do Tatuapé é aquela famosa paróquia da Praça Civil Romero, onde tem ali os food trucks, onde é um grande
polo de concentração da comunidade ali da Zona Leste, né? Exatamente. E o que tem de mais famoso ali agora é a festa junina da paróquia, né, que fazemos ali na praça. E o ano passado saímos ali na Veja e hoje a gente não precisa nem fazer mais propaganda. É muito, muito interessante. Todo mundo já sabe Todo que mundo já em junho sabe. tem a festa da paróquia Em junho lá. tem a festa junina na Praça Silvio Romero. Maravilha, já fica o convite então. Padre, vamos lá, entrando um pouquinho nesse tema tão importante e tão caro para a nossa vida de cristãos católicos, que é a quaresma, né? E vem aí o carnaval, todo mundo sai todo mundo não, mas grande parte da nossa população sai para as festas ali, né, para viver seus momentos de alegria, alguns até exageram um pouco mais, né? E aí vem na sequência a quarta-feira de cinzas, que abre esse período da quaresma. Primeira pergunta, né? Por que, o que é a quaresma, né? E por que ela começa logo depois do carnaval? Uhum. Bom, eu gostaria de poder partilhar um pouquinho com vocês, né, algo assim muito simples, porque esse tempo da quaresma é um tempo que nos ajuda a viver a fé e é algo que nos leva mais próximo de Deus pelo próprio convite, né, que a igreja faz a cada um de nós e pelo tempo também, né? O fato quaresma então, é um tempo que nos ajuda a nos aproximar de Deus. Por que quaresma? São 40 dias que Jesus passa no deserto, né, antes de iniciar aí a sua missão. Então, é um tempo que somos convidados também a entrar um pouquinho na nossa história e rever um pouquinho da nossa caminhada. Então, a igreja, ela nos convida a entrar também dentro desse tempo. Quando Jesus passa no deserto 40 dias, somos convidados também, antes de celebrar a Páscoa, rever também toda a nossa caminhada de fé, compromisso e de vivência dentro de uma comunidade. E o porquê que ela acontece logo depois do carnaval? Isso tem um motivo histórico? Olha, ela começa depois do carnaval, porque a festa do carnaval é uma festa belíssima, como você mesmo disse, né? Carnaval significa a despedida da carne, ou seja, antes de entrar nesse tempo da quaresma, então se celebra, come carne, festeja, essa coisa toda. Eu tenho quase que certeza que isso começou com a igreja, né? A igreja também tem uma grande partilha de reunir as famílias, de dançar, de partilhar. Uma pena que o carnaval hoje desviou um pouquinho, né? Tem muitos exageros, essa coisa toda, né? Muita bebida, muita droga, essa coisa toda. Mas a quaresma começa depois do carnaval justamente por causa disso. Ela convida as pessoas, as famílias e cada um de nós, né, para que a gente possa entrar nesse tempo com um espírito completamente diferente. E é justamente isso que acontece. E para nós é um tempo, na verdade, o senhor falou aí de um tempo de reflexão, um tempo de penitência também, né, revivendo esse período de Jesus, que Jesus passou no deserto. E uma das tradições que nós temos na quaresma é a tradição do jejum, né? Então o pessoal resolve, não vou comer carne durante a quaresma, não vou comer chocolate durante a quaresma. Qual que é o sentido do jejum na quaresma, padre? Bom, eu sempre digo na minha paróquia que o melhor jejum para todos nós não seria só da quaresma, deveria ser o tempo todo, que é o jejum da nossa língua, né? Porque não adianta o tempo da quaresma você deixar de comer carne, você fazer um sacrifício e continuar falando dos outros, bebendo, fumando, essa coisa toda. Então, essa questão do jejum, né, você tem que descobrir algo que te ajuda a ser melhor. Porque quando você é uma pessoa melhor, é claro que você também ajuda o outro a ser melhor.
Então, isso é muito importante. Uma pessoa saudável, ela ajuda a outra a ser saudável também. Uma pessoa cheia de Deus, ela ajuda o outro também a aproximar de Deus. E não tem necessidade de falar nada, porque as tuas atitudes é que falam tudo. Nós vemos aí os santos da igreja, eles evangelizam com poucas palavras, mas a atitude deles que fala muito. Então, eu sempre digo que o jejum não é você deixar de comer carne, não é deixar de fazer isso, fazer aquilo, mas é você trabalhar no seu próprio interior. Claro, ajuda a não comer carne, não sei, uma sexta-feira, mas eu sempre digo que o jejum melhor da nossa vida é aquilo que nos prejudica. O cigarro, a bebida, a língua, as nossas atitudes, às vezes grosseiras, né? E isso começa dentro da nossa casa. Isso, com certeza, no tempo da quaresma, nos ajuda a crescer muito. Quer dizer, é algo que, assim, podemos fazer a todo momento, mas a quaresma pode servir ali de um gatilho, um ponto de partida para que, olha, a partir de hoje, então, vou me fortalecer com a quaresma, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Exatamente. Né? E nós temos aí, o senhor falou de jejum. E a gente tem também outros conceitos na questão do jejum, a abstinência e a penitência. Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, quando você faz um jejum, você tem um propósito, né? Eu vou deixar de comer carne, né? Então, você está jejuando. Vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de falar dos outros, né? Falar mal de alguém. Então, você tem um projeto, você está jejuando daquilo. Quando você faz uma abstinência, né? É algo mais interior no seu coração. Eu vou abster de algo que me dá prazer, não sei, coisa simples, mas que ajuda você a crescer interiormente. Isso é importante. E a penitência, né, é claro que vem junto com essas duas coisas, mas você vai fazer uma penitência de acordar às 5 horas da manhã, por exemplo, e participar toda sexta-feira da missa da penitência na minha paróquia, na quaresma. Para muitos é uma penitência, claro, mas isso você tem que trazer junto de você, porque para muitos não é nem penitência, porque já estão acostumados a acordar até muito mais cedo do que isso. É um exemplo. Falando da questão da penitência, né, a própria quaresma é um tempo penitencial, não por acaso usamos o roxo na liturgia, né? E essa questão da penitência, a gente vem junto com ela a questão do sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Inclusive, a igreja nos orienta, né, a confessar-se ao menos uma vez a cada ano pela Páscoa da Ressurreição, ou seja, nesse período agora de quaresma que antecede a Páscoa. Por que é importante nos confessarmos nesse período também, padre? Pelo menos 2 vezes no ano a igreja nos ajuda e nos convida, que é agora na quaresma e no advento. São 2 tempos fortes que nos convida. Mas a confissão, uma pena que hoje perdeu-se muito o sentido, né? Quando você fala da confissão, né, você tem medo. Eu tenho medo de dizer para o padre. Eu sempre oriento as pessoas na minha paróquia, lembrando sempre, olha, você já fez uma terapia? Né? Você faz o acompanhamento com algum psicólogo? E hoje uma grande parte. O que você fala para o seu terapeuta? Você fala de quem para o terapeuta? Claro que você fala de você, né? Você fala dos seus problemas, da sua vida, das suas misérias e aquela coisa toda, e você tem uma grande esperança que o terapeuta vai dar dicas, né? Vai indicar novos rumos para que você possa seguir, vai te ajudar. Né? A confissão, né, é muito mais do que isso. A confissão é você jogar fora, é você vomitar daquilo que está acumulado no seu coração e que te impede você aproximar de Deus. A mágoa, o ressentimento, o ódio, a vingança, maldade. Claro, você vai acumulando isso no seu coração e isso impede você ser uma pessoa
como Deus pensou. Sabe aquele homem, aquela mulher assim, cheia de Deus, cheia de desejo de ser realmente uma criatura diferente? Isso é muito bonito. Então, quando você aproxima do sacerdote para receber o sacramento da confissão, você não pode ter medo, não pode ter vergonha. Não, porque Deus não tem vergonha da gente. Deus não quer saber das tuas misérias, mas Deus quer te amar. E se Ele te ama, Ele quer te perdoar. Então, Ele te acolhe. Então, a igreja, ela nos acolhe, ela nos absolve de todos os nossos pecados, porque existe um amor profundo e ela quer mostrar isso às pessoas. Então, hoje, eu sempre digo que precisaríamos uma grande catequese sobre essa questão do sacramento, né, da confissão do pecado. O que é confessar? O que é pecado? O que você recebe? Aonde Deus quer te levar? Qual o sentido de tudo isso? Não é só você entrar na fila e receber, olha, estou preocupado, estou com medo. Isso é muito bonito. Você imagina, você entra na fila para receber a absolvição, ali nas paróquias a pessoa fica 1 hora, 40 minutos, né, esperando. Então isso, eu fico imaginando Deus, né, te vendo ali 1 hora esperando, e você, às vezes, preocupado com aquilo na mente, no coração. O que eu vou falar, né? Quais são os meus pecados? E Deus já sabe tudo. Deus sabe tudo. Mas quando você fala dos teus pecados para você mesmo, isso te liberta. Porque o ouvido mais perto da tua boca não é o do padre, é o seu. Você fala para você de você. E isso é maravilhoso, isso é um mistério, isso é, né? E quando o padre escuta e te orienta e vai dizer, olha, os teus pecados estão perdoados. Em nome da igreja, isso o psicólogo não faz, né? Em nome de Jesus, em nome da igreja, os teus pecados estão perdoados. E você tem uma nova vida, se você acredita, se você permite que Deus, através do sacramento, entre no teu coração, isso é um remédio, você volta para casa uma nova criatura. Isso é belíssimo. E agora, no tempo da quaresma, isso é muito forte. O senhor falou da questão do conceito do pecado, né? Às vezes, muitas vezes a gente acha que o pecado é só aquilo que a gente faz de mal para o outro, aquilo que a gente externaliza para o outro, mas o senhor também falou das mágoas, dos ressentimentos. Isso também deve ser colocado na confissão, nos ajuda enquanto cristãos a nos curarmos também? Claro, claro. Isso eu acho que é o que mais nos prejudica, sabe? Porque se a gente não tomar cuidado, a questão de pecado hoje, ela é muito periférica, né, na vida das pessoas, entendeu? Ah, tô com raiva, fiquei magoado, falei palavrão. Pecado é muito mais do que isso. É o que você acaba de dizer, entendeu? Quando você enche o teu coração de mágoas, de ressentimentos, não tem lugar para o amor de Deus. Você pode até participar da comunidade, você pode ir à missa, você pode escutar Frei Gilson, né? Você pode fazer as suas penitências da quaresma, você pode levantar de madrugada, mas se você não tem esse propósito, entendeu? De limpar a tua alma, limpar o teu coração, e quem faz isso na nossa vida é Deus, através do sacramento da penitência, você jogando tudo isso fora, você corre o risco de passar o tempo da quaresma, celebrar a Páscoa e nada de novo acontecer. Maravilha, que bonito. Então fica aí a dica. Procure um padre, procure a sua comunidade para fazer a sua confissão e sair mais leve, sair como vaso novo. Exatamente. Né? Não é que vale a pena, vale a galinha inteira. É uma dica, é algo muito especial. Por isso eu sempre digo, né? Não tenha medo, não tenha vergonha, faça essa experiência. Faça essa experiência. Se faz muito tempo, muitos anos que você não se confessa, né? Procura um sacerdote, faz esse propósito nesse ano, nessa quaresma.
esse ano eu quero fazer uma confissão diferente. Eu quero permitir Deus agir na minha vida e na minha história. Depois me conta. Maravilha. Outros itens que vêm na sequência dessa questão da penitência, junto com a penitência, né? Então, a gente fala do sacramento da reconciliação, a importância de você perdoar e ser perdoado, né? E aí a quaresma ela vem também com 3 itens que são a oração, o jejum e a caridade. Como que nós como que a igreja nos orienta a praticar isso na quaresma? E é só na quaresma também ou não? Claro que não. Agora, nós vamos iniciar a quaresma na quarta-feira de cinza. O evangelho, né, a oração já nos fala sobre isso, né? O jejum, a oração e a esmola. Isso é muito importante porque nos ajuda muito a crescer. Essa questão do jejum, você ficar sem comer, por exemplo, né? Porque nós somos muito abastados de nós mesmos, nós somos orgulhosos demais, né? A gente sobe numa gilete e já quer fazer discurso. Então, a gente acha que nós somos donos de si mesmo, de nós mesmos. Então, acho que você sentir um pouquinho de fome, isso ajuda você a rezar melhor, ajuda você a parar, ajuda você a olhar também a necessidade do outro, voltar para si mesmo, tudo com um olhar de fé, senão não tem sentido. Então, isso é muito importante. Então, o jejum ajuda muito. Depois, a oração, rezar, é algo que nos faz aproximar de Deus. Rezar não é você ficar na igreja o tempo todo, falando, não é isso. A gente precisa ter qualidade de oração. Você reza muito bem, precisa pouco tempo, mas fazer com que a tua oração se torne a tua vida, né? Um exemplo, você faz a sua oração da manhã, 5 minutinhos, mas você procura fazer com que o seu dia seja vivenciado naqueles 5 minutos que você se propôs. Suas atitudes, né? No seu trabalho, na sua casa, sua família, relacionamento, as atitudes do dia a dia. Então, a oração ela está muito ligada com tudo o que nós fazemos no dia a dia da nossa vida. Não adianta você rezar 1 hora, passar na igreja, participa da Eucaristia e comunga, 1 hora de oração, você sai dali, é claro, e você não coloca em prática, né, no seu trabalho, na sua casa e assim por diante. Então, isso é muito complicado, né? Tem muita gente que faz tanto tempo que não reza, por assim dizer, ou às vezes nem passou pelo processo de catequese, que literalmente não sabe ou não se lembra mais como reza. A oração ela acontece só com as fórmulas tradicionais da igreja ou é um outro movimento? Como que a gente pode caracterizar o que é a oração, padre? Claro que as práticas religiosas nos ajudam bastante. Você pegar um versículo da Sagrada Escritura, você leu aquele versículo, vou tentar colocar em prática. Você reza a oração do Pai Nosso, por exemplo, vou me propor hoje viver a oração do Pai Nosso. Já seria uma grande oração. Então, a oração não são fórmulas, mas são meios que faz você crescer e aproximar de Deus, né? Isso é muito importante na nossa vida de oração. E eu acho que você tem que, cada dia, buscar na simplicidade meios para você colocar em prática o que você diz, o que você vive. E entender o que você está dizendo ali. Exatamente. Né? Teve um padre que foi meu pároco, que ele falava da questão do orar é conversar com Deus. Não necessariamente você precisa ali rezar a Ave Maria. Claro que é importante você rezar a Ave Maria, você rezar o Pai Nosso, mas na pior das hipóteses, se você não se lembra, se você não consegue, se você naquele momento, né, você não está talvez em sintonia para rezar uma Ave Maria, para rezar um Pai Nosso, que literalmente conversar com Deus, né? Mas muito mais se deixar escutar do que
do que falar, né? Aí entra um pouco a questão do silêncio também, né? Dizem que o silêncio também é uma oração, né? E a gente está numa sociedade hoje que não sabe muitas vezes fazer silêncio, né? O silêncio ele também pode ser considerado uma oração, o fato de você se colocar ali e simplesmente contemplar, por exemplo, chegar numa igreja e fazer esse processo de contemplação. É claro, a gente tem muita dificuldade, até nós padres, para escutar Deus, não é? Isso é muito bonito, isso é muito importante. E a oração não é só falar, né? A gente tem que escutar. Por exemplo, o que as pessoas mais reclamam e dizem, padre, como eu gostaria de rezar um capítulo da Sagrada Escritura, pegar o Evangelho e ficar lendo e meditando, mas eu começo a dormir, né? Então, é claro, vem o sono, vem o cansaço. Eu gostaria de rezar o terço todos os dias, mas eu não consigo. Eu rezo a primeira dezena do terço, eu já estou dormindo. Então, rezar não é só com palavras, boca. Todo o nosso corpo é chamado à oração, as nossas atitudes. Então, a gente tem que aprender a rezar. Então, eu rezo uma dezena do terço de pé, eu rezo a segunda dezena de joelhos, eu rezo a terceira dezena, se eu estou sozinho, eu deito, eu rezo a quarta dezena, abro os braços. Então, você tá ensinando todo o seu corpo também, que é templo do Espírito Santo, ele também está rezando, não é? No entanto, a gente sabe disso. Se a gente não cuida do nosso corpo, quem que cuida? Então, ele é templo do Espírito Santo. E o silêncio é algo muito forte, porque quando você para, Deus fala com você. E nós não gostamos muito de escutar. A gente não tem paciência de escutar a voz de Deus. Pode até observar isso nas paróquias, na igreja, né? Logo depois da comunhão, fazer um pouquinho de silêncio, você interiorizar o próprio Jesus que está ali no teu coração, né? Você rezar um pouquinho. Então, as equipes de música têm que cantar, têm que falar, têm que isso, aquilo. Então, a gente não tem esse costume, né, de estar no silêncio para escutar Deus falar conosco. Também na nossa casa, na nossa família, né? Uhum. Tem que estar sempre falando. A gente não sabe olhar um para o outro, ficar observando. Olha como você está bonito hoje, como você está linda, o olhar, né? Você, sabe, olhar para a pessoa, isso é muito de Deus, é muito bonito. Isso é uma oração forte. Que bacana. Oração, jejum, caridade. Dentro da linha da caridade, nós temos também a questão do social, e aí a CNBB, a Igreja no Brasil, ela nos propõe a campanha da fraternidade. Como que a campanha da fraternidade ela se insere nesse contexto da quaresma, padre? Uhum. Bom, a campanha da fraternidade, eu acho que o padre, você já deve ter ouvido isso, já deve ter explicado. A campanha da fraternidade já vai completar aí 60 anos, né? Uma diocese que começou esse trabalho belíssimo, e depois a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, viu que era algo tão bom. Olha, se é algo bom que ajuda as pessoas, vamos colocar isso no país inteiro. E aí começou, cada ano tem um tema, né? E é um tema, né, não é polêmico, mas é um tema sempre muito bonito. Por exemplo, esse ano aí a gente vê o tema da campanha da fraternidade desse ano, né, que fala fraternidade e moradia. Tem como o lema, né, ele veio morar entre nós. Então, por exemplo, se você for dar uma olhada, ver hoje, né, todo mundo deveria ter essa dignidade, ter um teto, ter uma casa, uma vida digna. Então, tem muitas pessoas que não aceitam isso, acham que isso a igreja não deveria se meter, é social, não deveria falar, não deveria, porque isso não é algo da igreja. Interessante, né? Mas quando você pega, por exemplo, a Sagrada Escritura, quando você olha para Jesus, né, por exemplo, o texto do Evangelho, né? Ele veio morar entre nós. Ele veio morar. Ele não veio ficar entre nós na rua.
Ele não veio ficar conosco andando para lá para cá. Não, ele nos ensina isso. Isso é muito bonito. Então, a campanha da fraternidade, ela mexe na consciência, ela mexe com as pessoas, ela mexe comigo, ela mexe com você. É o próprio Jesus, é o próprio Deus que pergunta, mostra para nós, né, como que você tem vivido isso. Porque só rezar, né, só falar de Deus não é difícil, mas a gente viver Deus no dia a dia e conectar, né, com toda a realidade, a situação, não é só do Brasil, do mundo inteiro, né? Maldade, destruição, guerra e essa coisa toda, misericórdia, né? Então isso é muito complicado, né? Então você olha para a figura de Jesus Cristo que veio para dar a vida. Se dar a vida é para amar. E agora, se a igreja propõe, é porque realmente é algo que vai ajudar as pessoas. Eu entendo que nós, enquanto cristãos, se a gente vê um outro ser humano, um outro irmão sofrendo, e a gente não se compadece minimamente com isso, então há algo errado com o nosso cristianismo, né? Eu acho que a campanha da fraternidade ela vem um pouco para nos sensibilizar em relação a isso. Olha, o tema da campanha da fraternidade é fraternidade de moradia. A gente vai conseguir dar casa para todo mundo? A gente não vai. A gente vai conseguir fazer o governo dar casa para todo mundo? Talvez a gente não vai. Mas se a gente começar pelo menos a discutir por que falta casa para todo mundo e por que o meu irmão ali na nossa comunidade do lado não tem casa, talvez já seja um primeiro passo para a gente melhorar um pouquinho aí a nossa sociedade, né? Exato. Que os nossos irmãos possam realmente viver a campanha da fraternidade também, junto com a quaresma, com um tempo de reflexão. Bom, padre, saindo da campanha da fraternidade, voltando para a parte mais específica aí da quaresma, existe essa obrigação de jejuar ou de fazer abstinência segundo a igreja? Ou não? Isso é algo que, olha, é facultativo, vamos dizer assim. Não é que a igreja obriga, ninguém é obrigado a nada na vida. Não. A igreja propõe algo que te ajuda a crescer. Isso é muito importante. Então, aproveitando esse tempo muito forte, muito especial, que é o tempo da quaresma, a igreja propõe para a comunidade, propõe a cada um de nós a fazer uma nova experiência na tua vida. Olha, se eu pergunto para você, olha, você quer ter uma vida melhor, quer aproximar de Deus? Todo mundo vai dizer, claro que quero. Né? Então para você aproximar de Deus, tem esse caminho que vai te ajudar. Essa questão do jejum, da esmola, da oração, isso são caminhos que nos faz aproximar de Deus e mudar as nossas atitudes, mudar o nosso jeito de ser, mudar a nossa vida. Porque quando você jejua, você melhora. Quando você dá uma esmola de coração, é claro que você se torna uma pessoa mais sensibilizada. Aquilo que o próprio Jesus disse, olha, que a tua mão direita faz, a outra não precisa ficar sabendo. Deus já sabe o teu propósito. Tudo tem que ser muito verdadeiro. Você tem que ter propósito para você. Você não precisa fazer algo que o padre vai ficar sabendo, o marido, a esposa, o outro. Não, isso é muito de foro interno. Não é? Por isso que ele dá uma catequese belíssima. Se você está jejuando, né? Não fica com a cara de Maria Madalena arrependida, né? Quando alguém pergunta, você está triste? Que eu estou que eu estou com fome, estou com dor de estômago. Não, tem nada disso. Lava o rosto, passa perfume, fica feliz na vida. Você sabe o que você está... E Deus sabe. Então, isso está ajudando você. E a mesma coisa na oração, a mesma coisa na esmola. Ninguém precisa ficar sabendo se você ajudou alguém, deu uma casa, deu um carro, deu um sítio, deu R$1, deu uma moeda. Nada disso. Deus sabe o que você fez, mas você fez de coração. Aí o trem funciona. Aliás, eu ia perguntar justamente sobre essa questão da alegria. Né? A gente, na liturgia, por exemplo, a gente não canta o Glória, que é quando a comunidade está mais
alegre, por assim dizer, mais eufórica ali, depois do ato penitencial, a gente não canta o glória na quaresma. Mas a quaresma precisa ser um tempo triste? Não. Não, a quaresma não é triste. Né? Quem falou isso para você? Né? Não. Não é que falaram, né? É que assim, existe, ou muitas vezes justamente por conta disso, né? A questão, a pessoa fica... A gente passa a quaresma, muitas vezes o pessoal ali na igreja meio cabisbaixo, fala, não, estamos na quaresma, uma coisa mais... Quase um tom de velório, às vezes, na missa. Né? Não precisa ser dessa forma, não, né? É muito interessante isso. Eu, quando trabalhei nos Estados Unidos, né, a gente ia nos velórios, era muito interessante. Era diferente para mim, porque é uma cultura completamente diferente. O defunto fica lá 6, 7 dias e depois a gente tinha que acompanhar a família no cemitério. Né? Era bonito rezar com a família no túmulo, mas depois do túmulo, todo mundo ia para o restaurante. Todo mundo, família, os convidados, ia e festejava. Então, se alegrava no coração. E é interessante porque nós falamos disso, falamos de ressurreição, que acreditamos, mas... Não vivenciamos na prática, né? Porque se a gente acredita realmente na Páscoa... Exatamente. Exatamente. Então, isso tá muito ligado. Eu falo isso na minha paróquia, na comunidade, né? Quaresma é um tempo de esperança, é um tempo de vitória, é um tempo de alegria. Não é porque está roxo. Quem falou que roxo é tristeza? Para mim, não é. Sabe? É um tempo que você prepara diferente o ambiente, a igreja, né? A liturgia, o contato com as pessoas é diferente, mas não é tempo de tristeza, não é tempo de você ficar cabeça baixa, ficar murmurando, chorando. Claro que não. É um tempo de você olhar para o outro com um olhar de Deus, um olhar diferente. Isso é muito, muito especial. É você caminhar com Jesus que está indo no caminho, é claro, ali do Calvário, do sofrimento, mas ele tem uma certeza de vida? Claro que já tinha, né? Muito grande. Sim. E por que não se canta o Glória nesse período de Quaresma, padre? Porque a Páscoa, né, ela é tão forte, tão importante para a igreja, né, que durante os 40 dias se abstém de cantar um hino do Glória para que na noite da Páscoa ela seja mais solene. Festa. É uma espécie de preparação contida, assim, olha, vamos aguardar que vai chegar a Páscoa e naquele dia da Páscoa... Exatamente. Todo mundo vai explodir o coração de todo mundo, exatamente. É. Que maravilha. Como que a gente pode, né, fora a oração, o jejum, a caridade, vivenciar a quaresma de uma boa forma, de uma forma coerente no nosso dia a dia? Eu sempre digo que a gente precisa procurar meios, né? Não precisa ser só, né, o jejum, a oração e a esmola, não. Eu acho que a gente poderia começar a quaresma dentro da nossa casa, na nossa família. Procurar fazer uma reflexão. Eu disse isso para minha família esses dias. Vamos reunir, vamos fazer uma reflexão antes de quarta-feira de cinza. O que a gente precisa e gostaria de mudar na nossa casa, na nossa família? Vamos mudar essa poltrona daqui, vamos tirar essa roupa desse cabide, vamos ter essa atitude. Então, coisas simples, mas que está dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Vamos procurar tratar bem as pessoas que a gente convive todos os dias dentro da nossa casa, mas assim, não superficialmente. Você tentar conhecer melhor, amar melhor do jeito que ela é, não do jeito que você queira que ela seja, achando que você é o bom e o outro tem que ser como você. Coisas simples. Em casa, no trabalho e depois na comunidade. E eu acho que seria a melhor quaresma, com certeza. Em casa, trabalho, comunidade. Exato. Quer dizer, a fé não está dissociada da vida. Exatamente. Né? E
Eu acho que essa é um dos grandes ensinamentos que ficam aí, porque muitas vezes a gente separa os papéis, né? Eu sou o Anderson, na igreja eu ajo de uma forma, eu tenho as minhas atividades pastorais, tenho os meus eventos que eu participo lá, né? E no trabalho sou um cara rancoroso, sou um cara completamente diferente daquele... Outra persona que não é aquela que participa lá da igreja, e na família outra persona completamente diferente. Quer dizer, não tem que estar ligado. Exatamente. Isso também é muito importante porque nós convivemos com muitas pessoas, com muita gente. Não convivemos só com quem é católico. No trabalho você tem amigos, você tem pessoas que não professam a mesma fé. Então, se você respeita a pessoa, se você ama a pessoa do jeito que ela é, porque Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou para todo mundo, não é só para nós. Mas será que eu, né, acredito, vivo isso e eu consigo passar para aquelas pessoas, até mesmo que nem diz ser católicas e que não acreditam em nada? Porque hoje tem um estudo agora interessante que não é aquelas pessoas que estão mudando de religião que acham que são mais do que católicos. Não, aquelas que dizem que não acreditam em nada, né? Olha, que estão aí, espalhadas, e são seus amigos, meus amigos. Mas como que essas pessoas poderão um dia passar a acreditar em algo? Com o meu testemunho de vida, com as minhas atitudes. Você não precisa falar nada. Vai à igreja, reza, quaresma, não bebe, não fuma, não faz isso, faz aquilo. Não é palavras. Mas a tua atitude de uma pessoa iluminada, ela toca o coração do outro. Mas o que o Anderson tem? Ele é diferente? Então ela vai procurar. Isso é bonito. Por que as pessoas queriam seguir o Mestre, o Cristo? Porque realmente ele foi sinal, luz. Então a gente precisa ser luz também. Aqui, inclusive, o evangelho de domingos atrás falava justamente sobre Exatamente. isso, né? Padre, para irmos finalizando o nosso encontro aqui, gostaria que o senhor se dirigisse para aquelas pessoas que não estão frequentando com tanto ímpeto assim a nossa igreja, aqueles católicos, os católicos que se dizem não praticantes, ou aqueles que vão na missa um domingo sim, 3 domingos não, ou aqueles que não são nem católicos, mas que podem, que se interessam, que têm uma espiritualidade, né? Que recado que o senhor deixa para eles nessa quaresma? Bom, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, como você disse, né? Se você já participa um domingo ou outro de vez em quando, já é meio caminho andado. Você, com certeza, tem aí dentro do teu coração um grande propósito. Mas eu queria partilhar com você que não participa em nada, de nada, você que diz às vezes, olha, isso não leva a nada, isso é uma besteira toda. Essa questão que passa dentro do coração e da mente, né, dá oportunidade. Você não imagina como você é uma pessoa especial no olhar de Deus. Se você acredita nisso, já é meio caminho andado, porque você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa única no mundo, na sociedade. Você é único e Deus te ama muito. Deus te abençoa. Deus, com certeza, se faz presente na tua vida. Você não caminha porque você quer. Você não estudou porque você quer. Você não é inteligente porque você quer. Você não faz as coisas porque você quer. Porque existe alguém que te dá capacidade, te dá inteligência, né? Por isso, o homem sábio, né, se você se julga um deles, você descobre que você não sabe nada. Isso é o mais bonito. E se você não sabe nada, existe alguém que sabe muito mais do que você e que te ama, sem te cobrar nada. Nada. Nunca te cobrou nada. Faz isso ou faz aquilo. Ele te ama do jeito que você é. Faça essa experiência, dá essa oportunidade, né? Procura, né, uma comunidade, uma paróquia. Se você nunca foi lugar nenhum, convido você a procurar a minha no Tatuapé. Vai lá tomar um cafezinho com a gente, participar lá de uma Eucaristia, me procura. Eu gostaria de partilhar e conversar contigo
pessoalmente, ou aí onde você mora, na cidade, a paróquia onde você mais próximo da tua casa. Enfim, faça essa experiência e depois você me conta. Tenho certeza que vai ser um divisor, né, de água na tua vida esse ano, com certeza. Amém. Deus seja louvado por isso. Vai sim. Padre, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua partilha de conhecimento. Obrigado. Tenho a certeza de que esse conteúdo, essa conversa que nós tivemos aqui hoje vai reverberar muito ainda e vai alcançar os corações de muitas pessoas e com certeza também vai nos ajudar a viver esse período de quaresma, mas não só a quaresma, mas todo o nosso ano litúrgico de uma forma muito boa enquanto cristãos, enquanto católicos. Você que nos acompanhou até aqui, refaço o convite para seguir o canal, dá o seu joinha no vídeo, encaminha para os seus contatos, você vai nos ajudar a evangelizar, vai nos ajudar a fazer esse conteúdo chegar a quem realmente precisa escutá-lo. Muito obrigado também pela sua companhia até aqui. Esse foi o nosso episódio do TD1 de hoje. Até logo.